Confesso que diante de oportunidades que a gente tem, quem, de certa forma, está um pouquinho mais acostumado, né, a ir, né, fazer a obra do Senhor, a gente fica numa guerra, né, numa relutância, né, Senhor, confirma a palavra, Deus, confirma a palavra. Porque quem teme de fato a Deus tem uma preocupação de não falar algo que seja de si mesmo, mas aquilo que o Senhor de fato manda dizer, né? E a gente fica ligado do início até o momento da oportunidade da palavra, tentando pegar algo que seja o Senhor confirmando. E eu dou glória a Deus porque o Senhor confirmou a palavra dessa noite. E se você estava ligado como eu estava, você vai entender. O Senhor colocou ao meu coração para falar a você essa noite. Eu poderia resumir em uma frase e dizer a você que a obediência, ela conduz ao propósito. A obediência, ela conduz à honra. Se você, porventura, talvez esquecer de muitas coisas daquilo que eu falar, irmão, guarde isso. A obediência, ela te conduz à honra e ela também te conduz ao propósito. O tema deste congresso, né, reunindo muitas mulheres de Deus aqui, é mulheres com propósito. E antes de fato entrar no texto que eu li junto com você, eu preciso que você entenda juntamente comigo um pouco mais sobre o propósito de Deus e aquilo que o Senhor deseja para nós. Propósito de respeito à finalidade, a um objetivo, né, a um estilo de vida, algo que você deseja alcançar, algo que você vive por aquilo ali. É um propósito que você tem. Você não é alguém sem rumo, você não é alguém sem direção, você vive, trabalha, se empenha por um propósito. Irmã Suzane, ainda não entendi. Quando você deseja, por exemplo, comprar uma moto à vista, não quero parcelar, nem tenho cartão para isso, mas eu tô com um emprego aí que eu estou ganhando mais ou menos, se eu juntar tanto todo mês, eu consigo atingir o meu propósito. Você tem uma finalidade. Você se empenha para atingir esta finalidade. Você começa o quê? Poupar dinheiro, guardar na poupança, vender empada, vender brigadeiro, faz de tudo. Para quê? Para que você alcance um propósito. Então, diante disso, eu preciso que você entenda juntamente comigo que a todos nós, o Senhor, Ele tem um propósito, eu diria que universal. Qual o primeiro propósito de Deus para mim e para você? Glorificar a Deus. O Senhor nos fez, não para nossa própria vaidade, o Senhor nos fez para a glória do seu nome. Todo propósito que não glorifica a Deus não vem de Deus. Todo propósito que não glorifica a Deus não vem de Deus. Porque o Senhor nos fez para a glória de seu nome, assim como a criação, assim como tudo aquilo que nós contemplamos, os anjos estão diante dele dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Incansavelmente, voluntariamente, eles dizem santo. Então o Senhor nos fez para a glória de seu nome. Então todo o propósito que o Senhor confia na minha e na tua mão não é para minha e nem para a tua vaidade, não é para o meu e nem para o teu crescimento, mas para a glória de seu nome, para que o seu nome seja conhecido. Então, entendendo que o princípio de Deus é que nós venhamos glorificar o seu nome. E talvez você se pergunte: mas irmã Suzane, por que Deus quer que nós glorifiquemos o seu nome? Será que ele não é Deus suficiente? Será que ele não se garante? Porque há quem pense dessa forma. Mas irmãos, Deus não precisa nem de mim, nem de você. O apóstolo Paulo diz que nós fomos chamados para ser cooperadores da sua obra. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele nos chama para cooperar. É igual você, quando está fazendo o bolo, você não precisa da ajuda do seu filho. Você precisa? Teu filho pequenininho lá, de 2, 3, 5 aninhos, não sabe pegar o lápis direito, pega lá, risca a tua parede inteira, treinando a coordenação motora dele, né?
Você não precisa dele para fazer um bolo, por exemplo. Mas para que você interaja, para que ele tenha um momento com você, de intimidade com você, desfrute de um tempo de qualidade com você, você faz o quê? Vem cá, meu filho, ajuda a mamãe. Não é verdade? O Senhor faz a mesma coisa, Ele não precisa, Ele se garante, é autossuficiente. A Bíblia fala que Ele não precisa consultar ninguém, Ele não toma conselho com ninguém. A sabedoria já estava junto com Ele antes da fundação do mundo. Deus não precisa nem de mim, nem de você para que Ele seja glorificado, para que Ele seja afirmado. Deus não precisa, mas assim como uma mãe que deseja intimidade com seu filho, um tempo de qualidade com seu filho, desenvolver um patamar maior de comunhão. Ela não diz assim, fica aí que eu faço sozinha. Mas não, meu filho, ajuda a mamãe. Meio desengonçado, às vezes ele leva. Mas você quer que ele participe? Assim é o Senhor conosco. Então veja bem, o Senhor nos fez para a glória de seu nome. A igreja está entendendo isso, diga amém. Só que a maneira como nós glorificamos a Deus é que é diferente. Nós pensamos que o Senhor ele vai trabalhar de uma mesma maneira com todos nós. E que todos nós temos o mesmo chamado. Que todos nós temos a mesma função no reino de Deus. O apóstolo Paulo ele escreve e ele compara a igreja de Cristo como um corpo. Ele diz que o olho, ou a mão, ou o nariz não pode olhar para um outro membro do corpo e dizer assim, não preciso de você. Ele diz que cada um dos membros do corpo tem uma finalidade que nós não podemos viver sem, ainda por menor que ele seja, nós precisamos, porque um corpo, irmão, ele não é feito só de nariz, ou só de olho, ou só de orelha. São partes diferentes para finalidade diferente, mas que quando estão unidas em um único propósito, em uma única finalidade, tornam um corpo funcional. Então nós não temos de fato o mesmo propósito. Talvez alguém o Senhor levantou para missões, o outro para pastorear, o outro não, irmã, para ir mesmo investir na vida empresarial, o outro para gerir uma escola, para ser diretor, para ser professor. Eu não sei. Há uns anos atrás se criou a ideia de que se você era cristão, você só poderia ser pastor, missionário ou levita, não poderia se servir no âmbito secular. Hoje nós enfrentamos uma dificuldade absurda dentro das escolas, porque a doutrinação é terrível, a perversão ainda mais. Seu filho volta, não sabe mais se ele vai dizer que homem é homem, mulher é mulher. Por quê? Porque infelizmente se privou a igreja do âmbito secular, achando que nós só tínhamos que permanecer no âmbito eclesiástico, que não poderíamos glorificar a Deus sendo uma empresária ou um empresário bem-sucedido. Por quê? Porque infelizmente muitas pessoas entram no âmbito empresarial ou secular ou no trabalho e ao invés de glorificar a Deus por meio daquilo que fazem, abandonam e apostatam da sua fé. Quantas pessoas não dobram o joelho de Senhor, eu preciso dessa universidade, Deus abre a porta, aí a pessoa clama, aí o Senhor vai, se compadece, tem misericórdia, abre porta, não paga nada, vai para a universidade. Aí a pessoa vai e forma, pega o diploma e esquece que um dia foi o Senhor que abriu a porta. Aí vai servir o inimigo, vai atender propósito maligno, porque, irmão, a palavra garante que se você não é escravo do Senhor por livre e espontânea vontade, você é escravo de Satanás, ainda que você não saiba. Se você não serve ao propósito de Deus, você, ainda que de maneira inconsciente, serve ao propósito do inferno. Quantas pessoas reproduzindo aquilo que o maligno tem plantado, sem nem muito menos se perguntar qual é a fonte. Diante disso, talvez você pergunte, mas então como é que eu descubro o meu propósito? E aí eu quero que você se volte comigo para esse texto, porque o texto em que nós lemos narra um momento em que Saul ele é ungido como rei de Israel, o primeiro rei de Israel. A palavra de Deus diz que Saul tinha o seu pai por nome Quis, um homem muito poderoso, em algumas traduções um homem muito rico. E em dado momento ele perde as suas jumentas. E ele chama Saul e chama também o moço assim, olha, vai atrás das jumentas que se perderam. E uma das primeiras coisas que você
pode fazer para dar um passo em direção e descobrir o seu propósito é obedecer à voz do seu pai. Irmão, observa o texto juntamente comigo. Se Quis, pai de Saul, era um homem poderoso e muito rico, será que ele não tinha mais de um servo? Será que ele só tinha Saul e aquele moço? Será que ele não poderia mandar um moço e mais outro moço, ou um servo e mais outro servo? Com certeza, irmão, a riqueza daquela época não é a mesma que a nossa. Hoje a riqueza diz respeito não apenas a patrimônio, mas o quanto você tem dentro de uma conta bancária. Naquela época não, as posses, a riqueza de alguém era medida pela quantidade de rebanhos que tinha, de terra que tinha, de poços que tinha. Havia ouro, prata ou pedras preciosas, mas na sua grande maioria eles precisavam de servos para quê? Para pastorear, para cuidar do rebanho que tinha, de tudo aquilo que possuía. Era uma riqueza no âmbito agrícola. Então imagina um homem rico tendo apenas 2 pessoas para administrar. Impossível. Então, olhando para a palavra e com a razão, pensando claramente que tinha mais de uma pessoa para enviar, para atender essa demanda, para ir atrás das jumentas perdidas. E ainda que pedindo a Saul poderia falar: eu vou nada, vou mandar é outro meu lugar. Vou ali falar com o servo do meu pai, ele vai lá, encontra esse negócio, eu vou obedecer meu pai. Só que veja bem, uma demanda surge, uma necessidade surge, e diante da ordem de que Saul obedece o seu pai. Muitas pessoas ainda não descobriram o propósito de Deus para a sua vida porque não têm obedecido à voz do Senhor. Porque têm fugido da voz do Senhor. Porque o Senhor tem dito: vai, assume e faz, e você diz: não quero, não vou, e fica. Aí você quer que aconteça como aconteceu com Maria, né? Desça um anjo Gabriel, te revele tudo, fale até o nome do menino, porque nem chá de revelação ele deixou Maria ter. Já disse logo que foi o sexo, já falou qual era o nome, já batizou, já fez tudo de uma vez só. Aí a gente espera que o anjo Gabriel desça e diga tudo. Então, assim. Agora que eu sei tudo, então, eu vou, Senhor. Quando, na verdade, um único passo de obediência ao seu Pai vai te conduzir a um propósito que você nem imagina que Ele planejou para você. Porque Saul estava obedecendo o quê? A ordem de seu pai para procurar o quê? As jumentas perdidas. Ele nem tinha noção de que o que aguardava ele era o reinado. Era a unção de um rei, irmão, tamanha autoridade. É como se você saísse para fazer algo um tanto trivial ou pequeno por obediência, mas o que o Senhor estivesse direcionando é como se você fosse alcançar a presidência de um país. O que Deus tinha na vida de Saul era um nível mais alto, mais elevado. Mas se Saul não arreda o pé por obediência ao seu pai, ele nunca teria vivido aquilo que o Senhor havia planejado para ele. Nós não temos noção daquilo que o Senhor tem planejado. A palavra de Deus diz: assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos, e os teus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Nem mesmo os nossos mais altos pensamentos, irmão, nem mesmo os nossos sonhos mais extravagantes, se é que eu posso dizer, aqueles que rompem o impossível, chegam perto daquilo que o Senhor tem para fazer. Eu lembro que ano passado, diante de uma renúncia que o Senhor me pediu, algo que me dilacerou por dentro, mas que por obediência eu disse: Deus, tá doendo a beça, mas eu vou. Eu já estava noiva, com a casa quase toda construída, já estávamos finalmente prestes a casar, com o pezinho no altar, e Deus disse assim: volta. Não é o que eu tenho para ti. Mas não foi bonitinho dessa maneira que eu estou falando. Estava eu numa consagração
O Senhor levantou uma profeta, caminhou em uma direção, chapou a mão no meu peito. E ela estremecia a mão e dizia assim: vou eu arrancar. Vai doer, você vai sofrer, mas eu vou te dar graça para passar. Só que não parou por aí, o Senhor continuou falando. Ele dizia: o que eu tenho contigo é além daquilo que você imagina. Eu me agarrei naquela palavra, sem saber por quê. E disse: Deus, eu vou abrir mão. Eu tenho certeza que eu ainda não vivi tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mas tenho certeza que assim como Saul, estou caminhando e trilhando o caminho da obediência. Algo que o Senhor me direcionou para falar com a igreja essa noite é: no caminho em direção ao propósito, procure estar com pessoas que estejam na mesma visão. Irmãos, a gente não se sustenta sozinho. Nós conseguimos fazer muitas coisas sozinho, mas a palavra de Deus mesmo fala que não é bom, primeiramente ao homem. Lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. O Senhor fala a respeito de Adão. Mas a palavra também afirma que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro vai e levanta. Se estiver frio, eles se aquecem. Então é muito melhor que sejam dois na caminhada do que um só. Então, diante do propósito, procure andar com pessoas que estejam na mesma visão, ainda que ela não tenha o mesmo nível de maturidade que você, ainda que não tenha o mesmo nível de experiência que você, mas se está na mesma visão, se está procurando o que você procura, cola ela perto, não larga e vai junto para atender o propósito de Deus. Porque Saul vai com o servo, mas o servo não diz: ai, estou cansado, ai, eu vou voltar, ai, mas é muito difícil. Não, o servo obedece junto com ele, procura junto com ele. A palavra afirma que eles passam por pelo menos 4 terras, 3 dias de caminhada, procurando as benditas jumentas do pai. O servo vai junto, na mesma visão, no mesmo propósito. Você já ouviu aquele ditado que diz que é melhor só do que mal acompanhado? Em parte ele é verdade. Porque de fato, no que diz respeito a mais companhias, é melhor que você esteja só. Mas se você está aqui e talvez diz ao Senhor: Senhor, eu queria apenas uma amiga. Alguém que eu pudesse confiar. Alguém que eu pudesse abrir meu coração, alguém que eu pudesse falar e amanhã o William Bonner não estivesse anunciando no Jornal Nacional. Comece a pedir ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Deus, me apresenta pessoas da tua parte. Me apresenta pessoas que estejam na mesma visão. Porque, irmão, assim como Elias na caverna ali chorando, achando que estava só ele: Senhor, só sobrou eu dos profetas. O Senhor brada e diz: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem um povo de Deus separado. Ainda tem gente que busca a santidade. Ainda tem gente que tem amor à palavra. Ainda tem gente que tem sede de Deus. Ainda tem gente por aí que tem a mesma visão que você, o mesmo propósito que você, a mesma sede que você, a mesma devoção que você, a mesma entrega que você, a mesma pureza que você. Você talvez só ainda não conheceu. Mas comece a apresentar ao Senhor: Senhor, manda. Deus, manda para que eu cumpra a tua vontade. Manda para que eu cumpra o teu propósito. Manda para que eu não me afaste, para que eu não desista. Manda, Senhor, eu preciso de ajuda. Seja sincero diante de Deus. Irmãos, uma das coisas que eu mais admiro Davi não é nem pelas guerras que ele venceu, mas pela sinceridade do seu coração. Porque pensa, a gente fala de Davi e às vezes idealiza um rapaz muito manso, cuidando de ovelha. Mas é interessante porque quando eu olho para a palavra, eu vejo um guerreiro, irmão, sanguinário. As pessoas que não têm o hábito ou nunca leram a palavra acham que Davi matou Golias apenas com a pedra que encravou na sua testa. Mas depois daquilo ali, a Bíblia diz que ele pegou foi a espada de Golias. Sabe lá, Deus era muito maior do que ele. Foi lá e cortou.
cortou a cabeça de Golias. Um homem sem medo, irmão, valente, homem de guerra. Mas ainda assim, no nosso linguajar, um homem raçudo. Ele não tinha reservas para rasgar o seu coração diante de Deus. Ele não camuflava a sua dor. Ele não dizia, não estou sentindo, não, está tudo bem. Irmão, isso daí deixa para sunamita. Quando você estiver diante de Deus, não tenha reservas, não tenha vergonha de Deus está doendo. Eu preciso, é aqui a minha necessidade. Seja sincero. A Bíblia diz que o Senhor, Ele conhece o nosso falar antes mesmo que a palavra chegue em nossa boca. Só que quando nós falamos ao Senhor, aquele peso sai. A palavra diz, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Quem está, irmão, na mesma visão não vê problema, vê solução. Porque chegou um momento em que Saul, ele olha para o seu servo e diz assim, vamos voltar? Vamos voltar porque talvez a essa altura o meu pai já deve ter até deixado de se preocupar com as jumentas e já esteja preocupado conosco. E é um pensamento coerente, um pensamento certo. Só que aquele servo, ele olha e usado por Deus, ele se dirige a Saul e diz assim, não, aqui perto tem um vidente, um profeta, homem de Deus. Ao testemunho de Samuel. Ah, irmão, quando você dá testemunho, a boca dos outros te glorifica, não a tua. Aquele servo, ele arruma uma solução para o problema. E aí eles vão em direção à cidade, separam ali um presente para dar para Samuel. Eles nunca tinham visto Samuel, mas vão em direção à cidade. Eles entram na cidade e se deparam com algumas mulheres que estavam saindo para buscar água. Eles perguntam daquelas mulheres se o vidente ou o profeta estava ali. Elas dizem, olha, ele acabou de chegar. Chegou hoje. Vai oferecer sacrifício e o povo vai se reunir com ele para comer. Saul e o seu servo, eles entram. Irmão, parece cena de filme. Eles entram na cidade, passam pela porta. E a palavra de Deus diz que assim que eles passam pela porta, lá vem Samuel andando na direção de Saul. A Bíblia diz que quando Samuel vê Saul, o Senhor brada no coração de Samuel, diz assim, é este homem que eu te falei. É este homem que eu mencionei, porque a palavra diz que no dia anterior o Senhor visita Samuel e diz assim, olha, amanhã por volta desse horário eu vou te enviar o homem da tribo de Benjamim que você vai ungir como rei de Israel. Você vai ungir para que ele liberte o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Saul nem sabia aquilo que estava aguardando ele. Saul nem sabia do propósito que o Senhor tinha com ele. Mas o Senhor já estava falando de Saul para quem? Para Samuel. Talvez você esteja aqui e esteja dizendo, irmã Suzane, mas será mesmo que o Senhor me contempla? E se eu te disser que Deus tem plano para você que você nem imagina? Deus já está te mirando do céu e está dizendo, eu vou chegar. Uma hora eu te encontro, uma hora a gente se esbarra, uma hora eu te acho, só não foge. O Senhor, irmão, tem um propósito para cada um. Para cada um, irmão, para cada um o Senhor tem um propósito. Ainda que você não o conheça, o Senhor te conhece. A palavra de Deus garante que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, para onde nós vamos, para onde nós deixamos de ir o que nós pensamos, ou deixamos de pensar, o Senhor sabe. A palavra de Deus garante que Ele é o único que sonda os corações e examina as mentes. O Senhor conhece o teu sonho, os teus medos, Ele sonda e Ele sabe. Saul nem sabia, não tinha ideia que estava sendo mirado por Deus, mas os olhos do Senhor já estavam acompanhando Saul para atender um propósito. Para quê? Para a glória do nome dele. O Senhor fala a Samuel. Samuel encontra Saul.
E ele já acalma o coração de Saul. Ele diz assim: olha, não te preocupe mais, porque as jumentas que você estava procurando já foram achadas. E aí ele já dá o anúncio, já dá a sentença. Ele diz assim: para quem está reservado todo o poder de Israel, ou seja, todo o reinado? Não é para você, sua casa, sua família? Ele anuncia naquele momento que Saul estava sendo erguido como um líder em Israel. Só que diante do anúncio grandioso que Samuel faz a Saul, ao invés dele dizer glória, ao invés dele vibrar, ao invés dele se alegrar, ele fica estarrecido. Ele olha, é como se alguém viesse entregar um presente muito grande na sua casa e você dissesse: mas isso é para mim mesmo? Não errou o endereço, não? É aqui na minha porta? Você fica um tanto constrangido diante da grandeza daquilo que está diante de você. Diante daquilo que Saul estava ouvindo Samuel falar. Ele se questiona, ele diz assim: porventura não é a minha família a menor da tribo? E não é a minha tribo menor que todas as outras tribos? É o Senhor escolhendo o menor da casa, talvez o desprezível. E não se sinta vergonha se é você essa pessoa, porque a palavra de Deus diz que nem Jesus escapou de ser desprezado. Foi cuspido, foi descredibilizado. Nem mesmo na sua própria cidade ele foi honrado. Jesus operou pouquíssimos milagres aonde nasceu, em Nazaré, porque aqueles que o conheciam não davam a ele credibilidade alguma. Então não se espante, não pense: não, só eu sou desprezado, não, só eu não sou reconhecido. Não, irmão. E infelizmente, diante da forma que nós nos enxergamos e diante da forma que as pessoas nos enxergam, a gente pensa: Deus deve me enxergar da mesma maneira. Pequeno, inútil, desprezível, sem credibilidade, sem dom, sem talento, sem nada. Mas olha o Senhor nos contradizendo essa noite. A palavra de Deus diz um versículo muito conhecido da igreja: eu bem sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Todas as vezes que o Senhor repreendia Israel por eles estarem virados no pecado da idolatria, o Senhor sempre os fazia lembrar, apesar da correção, apesar dele falar do juízo que porventura traria se o povo não se humilhasse, se o povo não convertesse. O Senhor os fazia lembrar das bênçãos que ele estava preparando. A única coisa que ele queria de Israel é: Israel, arrependimento, humilhação. É a única coisa que eu te peço, porque o resto tudo eu te dou. Deus não é um Deus que pede coisas, Ele dá. Tão somente se nos humilharmos e obedecermos e reconhecermos o Senhor e o dele na nossa vida, porque muitas das vezes queremos seguir a nossa vida a bel prazer, da maneira que bem entendemos, da maneira que achamos que é certo. Não tomamos essa palavra como uma lei para ser vivida e obedecida, e ainda assim questionamos a Deus o porquê da bênção não chega, o porquê que a resposta não vem. A palavra de Deus afirma que quando você obedece, não é você que corre atrás da bênção, é elas que correm atrás de você. Assim como as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem, as maldições também não só correm, como alcançam a vida daquele que desobedece à palavra de Deus. O Senhor levanta Saul como rei de Israel, não para sua glória, mas para atender uma necessidade, para atender o clamor do povo. Entenda, irmão, nenhum propósito é sobre mim, sobre você. O propósito, ele passa por mim e por você, mas o propósito não finda em mim e em você. O propósito de Deus, ele sempre é para que você alcance o outro, para que você faça por outro. E diante do clamor de alguém, da necessidade de alguém, o Senhor sempre levanta alguém.
A palavra de Deus diz que diante da opressão que o povo de Israel vivia ainda ali no Egito, quando Jacó desceu, se multiplicou, o rei do Egito, que não conhecia José, começa a oprimir o povo, faz deles escravo. O povo começa a clamar a Deus, Moisés nasce, um propósito de Deus, sentenciado à morte, porque todo menino deveria ser morto. Sua mãe Joquebede, muito sábia, tentou ainda livrar seu filho da maneira que pôde, e o Senhor aprove ao Senhor escolher Moisés. Moisés cresce, talvez pensando que não tinha propósito algum, viveu lá os seus 40 anos, mais 40 lá com o seu sogro. Moisés, com 80 anos, se depara com o Senhor na sarça. E talvez você pensando, meu tempo já deu, já foi, já passou, tenho mais nada para fazer. E Moisés, já a partir dos seus 80, foi que começou o ministério. Fez coisas extraordinárias. Moisés fez no final da sua vida aquilo que ele nunca viveu no início da sua vida. E talvez você pense, meu tempo já passou, não dá mais, não tenho mais como fazer, irmão. Mas nem que você fique impossibilitado de andar. Se tu é servo de Deus, o povo vai bater na porta da tua casa e vai dizer: eu conheço uma mulher de Deus, eu conheço um homem de Deus. Ela não pode vir aqui, mas eu vou lá. Eu sei o endereço dela. Irmão, quando você é usado, não é você que procura as pessoas, são as pessoas que te procuram. A palavra de Deus vai falar sobre o profeta Aías, um profeta que não é tão mencionado. Em 2 Reis, quando o Senhor, ele irado porque Salomão havia se voltado para a idolatria, o Senhor decide romper o reinado, só deixou apenas um com Salomão por conta da aliança que ele havia feito com Davi, mas ele arranca o reinado de Salomão e dá para Jeroboão. Aías é o profeta que o Senhor usa para falar a Jeroboão que o Senhor estava dando a ele o reinado de Israel. Mais um pouco para frente, infelizmente Jeroboão se volta também para a idolatria, faz tudo aquilo que o Senhor reprova, e o Senhor estabelece juízo sobre a sua vida. Mas em dado momento, seu filho Abias, se não me falha a memória, ele sofre um acidente, fica adoentado. E é interessante que Jeroboão, todo errado, ele olha para sua esposa e diz assim: vai na casa de Aías, o profeta, para perguntar se meu filho vai viver. Ele disse assim: olha, te disfarça, põe alguma coisa, né, para que ele não reconheça. E a mulher de Jeroboão vai. Irmãos, essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, porque a Bíblia diz que no dia anterior o Senhor já havia visitado Aías. E o Senhor disse a Aías: olha, a esposa de Jeroboão está vindo até você, e você vai dizer assim, assim e assim. E entregou a Aías o rolo todo que tinha que falar. A Bíblia fala que a esposa de Jeroboão colocou o pé na porta. Aías, de tão velho, já nem enxergava mais. Só que de tanto ter intimidade com o Senhor, ele não precisou ver. Ele disse: mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Por que esse fingimento? Não tenho boas notícias para te dar. O Senhor manda dizer, e ele estabelece a sentença sobre a família dele, assim: olha, quando você colocar o pé de volta na cidade, o teu filho vai morrer e vai ser o único que vai ser sepultado, porque foi o único que o Senhor viu alguma coisa boa. O resto vai ser dizimado, como a família de Acabe. Aqueles que não forem comidos no campo vão ser comidos na cidade. Intimidade não é o tempo que determina o propósito de Deus para você. Você pode estar sentado sem ver, mas se tu tem comunhão com Deus, irmão, o povo vai bater na tua porta. Saul se sente pequeno, mas era ele quem o Senhor estava chamando. Porque a gente não sabe, irmão, mas a gente tem a estrutura exata para o propósito que o Senhor quer atender. Tá na dúvida? Qual era o povo mais atribulado? Israel. Qual era o homem mais manso da terra? Moisés. Deus não chama à toa.
Quando Ele te chama, nem você sabe a capacidade que tem, mas no caminho tu descobre que tem. É só você não correr. Pra gente finalizar, já estou caminhando para o final. Algo que o Senhor me direcionou a dizer essa noite é que não precisa disputar para ocupar o seu lugar. Infelizmente, a nossa vaidade tem sido muito atiçada, se é que eu posso dizer assim. Infelizmente, há uma competição a todo momento, principalmente por conta das redes sociais. A vaidade sempre existiu, o orgulho sempre existiu, não é à toa, já existia antes mesmo do Senhor nos criar, não é à toa que Lúcifer foi banido, e não por nenhum outro pecado, senão pelo orgulho. Isso já existe desde sempre, mas é como o apóstolo Paulo falou a Timóteo: olha, Timóteo, nos finais dos tempos os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, soberbos, desobedientes a pai, vão de mal a pior. Porque a nossa carnalidade ela é atiçada, é aguçada a todo momento. Eu particularmente não tenho o hábito de assistir TV aberta, mas se porventura em algum momento do dia você estiver ligado lá ou no jornal e começar algum programa, muitos dos programas que existem hoje na televisão, não só brasileira como qualquer em outro lugar, são transmissões que demonstram intrigas, brigas, contenda, inveja, vaidade, porfia, luxúria, ostentação e por aí vai. E você assiste aquilo ali e fala: rapaz, mas fulano tá comendo picanha, eu aqui comendo ovo frito. Aí a murmuração já bate na tua porta e você já começa a reclamar, dizendo: eu sou filho de Deus e não tenho isso. Aí a síndrome de Asaf te visita e você começa a pensar e dizer: foi-me em vão lavar as mãos na impureza, foi-me em vão servir a Deus, foi-me em vão preservar, porque esses que não temem ao Senhor estão gordos, fartos, ostentam, parece que eles não têm sofrimento, não passa nada. Mas sabe o segredo? Asaf revela. Ele diz assim: até que eu entrei na casa de Deus e eu me lembrei do fim deles. Porque de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Você não precisa disputar para ocupar o lugar que o Senhor tem para você. Você não precisa guerrear com a sua irmã, não precisa guerrear com ninguém, irmão. O que é teu, está reservado. Você leu aqui na palavra junto comigo. Antes que Saul chegasse, Samuel já havia mandado separar a porção do alimento dele. Separou uma coxa que seria servida para Saul. Saul nem sabia que ia sentar com Samuel. 30 pessoas. Matar o lugar de quem? De Saul e o moço que estava com ele. Está reservado, ninguém senta, ninguém toma. A tua cadeira é tua, tem teu tamanho, mas vai no teu tempo. O que é teu, o Senhor não dá para ninguém se tão somente você obedecer. O Senhor dá. Ele chega e Saul olha para o cozinheiro e diz assim: traz a coxa que te pedi para separar, porque eu disse que tinha convidado. Serve a Saul. Ah, irmão, cadeira de honra. Naquela época, antes de Saul ser ungido rei de Israel, não havia um rei em Israel. Saul foi o primeiro. O que haviam eram juízes. E pensa num juiz temido, principalmente Samuel. Quando ele vai ungir Davi, Jessé se depara com ele, já pergunta logo: vem em paz? Porque o negócio era estreito, irmão. Como a gente brinca, às vezes Deus revelava até o CPF. Tudo. E juiz é justo. Pensa na honra que ia sentar na mesma mesa que Samuel. E essa honra estava reservada para Saul. Só que veja bem, irmão, a obediência conduziu Saul para que se assentasse na cadeira de honra, para que se assentasse junto com Samuel. Mas a honra não era o propósito final. Na vida, o Senhor estabelece o propósito em que nós vamos desfrutar de honra e não se retenha por isso. Há tempo de receber, há tempo de renunciar, há tempo de se resguardar, mas não se constranja quando chegar o tempo da honra na tua vida, porque a prova a gente não passa cantando. O que a palavra de Deus diz? Quem está alegre, cante.
Mas quem está triste, ore. Não vai reclamar não, ore. Tá? Então viva a cada tempo. A honra chega para Saul, mas veja bem, a cadeira, ela não apontava para o comodismo. Não é para que Saul se assentasse naquela cadeira e ficasse esbanjando, dizendo aí, agora chegou o meu momento, né? Os humilhados sendo exaltados. Não é para isso, irmão. A cadeira de honra, ela aponta para um propósito. Saul estava sentado ali porque ele tinha um propósito para atender. Não sei se a amada igreja lembra, mas ele só estava sentado naquela cadeira porque o Senhor tinha chamado ele para uma finalidade e um propósito, que é o quê? Livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então, quando o Senhor te fizesse assentar num lugar de honra, não se envaideça, pergunte: Deus, vou desfrutar, vou receber aquilo que vem da tua parte, mas o que o Senhor quer que eu faça? Porque há quem é humilde enquanto o Senhor não exalta, e depois que o Senhor exalta, perde a humildade. A humildade, irmão, diz respeito a comportamento. Não é você andar mulando. Você pode ser rico e ser uma pessoa humilde. Porque a humildade diz respeito a comportamento. Diante da cadeira que o Senhor tem preparado para ti, não se acomode. Não pense que você ocupa um cargo, uma posição apenas por ocupar e ter um título, uma patente, uma carteirinha dizendo: olha aqui, ó, respeita. Não, irmão, quem anda com o Senhor um pouquinho mais de tempo vai entender que quanto maior a honra, maior o trabalho. Porque Saul estava sendo chamado para a cadeira de maior honra dentro de Israel, irmão. O primeiro rei de Israel. Mas você acha que a demanda dele ia diminuir a nada, irmão? Ele ia ter que tomar de conta de uma nação. Ir para a guerra como ele mesmo foi. Só que não há propósito legitimado somente da nossa parte, irmão. O que habilita um homem é a unção de Deus. Talvez você tenha até o propósito, já esteja estabelecido, e você até... Talvez enquanto eu estava pregando aqui, você dizia: rapaz, é verdade, Deus me achou hoje aqui. Tô lembrando de umas coisas aí que eu já tinha esquecido, já que Deus falou. Mas eu lembrei. E talvez só esteja te faltando unção da parte de Deus. Porque diante da chamada, tudo aquilo que Saul viveu foi selado com a unção. No dia seguinte, Samuel chama Saul e o seu servo e unge eles. Agora, antes de eu realmente finalizar aqui, eu quero que você guarde isso. O servo de Saul esteve com ele a todo momento, irmão. E na hora da honra, Saul não disse: ó, fica aí porque o propósito é comigo, tá entendendo? Deus chamou, foi eu, não foi tu. Fica aí porque não preciso mais de você. Não. A honra foi para os dois. Comece a honrar as pessoas que têm lutado com você, que têm caminhado com você, porque é o mesmo caminho que Saul caminhou, aquele servo também caminhou. O mesmo sol que Saul teve que suportar, aquele servo também suportou. Comece a honrar as pessoas que andam com você, as pessoas que servem com você, aqueles que têm abençoado a tua vida, têm orado por você. Irmão, comece a honrar aqueles que abraçam a causa junto com você. Ah, irmão Suzane, mas só limpa a igreja. Então por que tu não só vem limpar? Ah, mas é pequeno. Pequeno, mas se ficar sem, igual teu dedo mindinho, tu anda até errado. Aprenda a honrar as pessoas. Porque a honra não veio apenas para Saul, veio também para aquele que andava com ele. Então aprenda a honrar as pessoas. No momento em que o Senhor te exaltar, se porventura te der um carro aí, não passe direto dizendo: não vejo, não sei, nem conheço. Porque, irmãos, tem um povo aí que parece que fez pacto com a pobreza, mas Deus mesmo, o Deus da Bíblia, que eu conheço, não tem reserva nenhuma para abençoar ninguém. Se Ele quiser, tu anda até de helicóptero, nem pisa no chão. Porque Deus não tem
reservas para abençoar quem Ele quer abençoar. Diante da parábola que Ele chama os homens que estavam pelo meio do caminho, em cada horário, se não me engano, são 4 horários em que Ele chama uns outros pelo final da tarde, assim, olha, vai, eu te pagarei 1 denário. Os homens que chegam mais cedo dizem assim, olha, a gente começou a trabalhar 10 cedo, a gente vai receber mais do que esses aí, porque Ele começa a fazer o pagamento dos últimos para o primeiro. Quando chega na vez do primeiro, diz assim, mas só 1 denário? Você deu para nós o mesmo que deu para eles? Nas minhas palavras, para que você entenda, aquele senhor na parábola diz assim, o dinheiro não é meu? E eu não faço com ele aquilo que eu quiser. Porventura você está aborrecido porque eu sou generoso? Você diz, chegou ontem, já quer sentar na janelinha. Mas se você soubesse que às vezes esse que quer sentar na janelinha, pra você tá dando mais lugar que você, mais quebrantamento que você, mais busca que você. Aprenda a honrar as pessoas, irmão. Às vezes a gente reclama, porque ninguém me vê, porque ninguém não sei o que, ninguém faz nada por mim. E tu fez o que por alguém? Aprenda com teu Deus. Dá antes de receber. Ofereça antes de cobrar. Ninguém leva café na cama para mim, seja você o primeiro. Comece a estabelecer essa cultura na tua casa. É porque ninguém dá bom dia, dê bom dia, irmão. Uma hora a pessoa vai se tocar, que ela tá muda sozinha. Faça você primeiro. Mania é essa? Tu não conhece o teu Deus, não? Teu Deus te deu alimento, te deu calçado, te deu tudo antes de você conhecer. Ele primeiro te deu. Antes que o Senhor venha cobrar qualquer coisa dos seus servos, daqueles que Ele planta e cuida como se fosse uma videira, Ele investe, Ele cuida, Ele poda, Ele cerca. Só depois Ele diz, cadê o fruto? Eu não sei se era isso que você queria ouvir, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Saul vem, recebe, não nega o propósito de Deus para sua vida. Samuel unge. E Samuel deixa claro que não é ele que está fazendo aquilo ali. Ele diz, porventura não foi o Senhor que te ungiu o rei de Israel. Irmãos, tenha convicção de quem te chama. Porque se você ficar dependendo da aprovação das pessoas para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, sabe aonde você vai? Lugar nenhum. Porque tem momento que até a nossa família acha que a gente está doido. Nem a nossa família acredita na gente. Então, se você ficar tendo pena de si mesmo, autocomiseração de si mesmo, dizendo eu não sou, eu não tenho, meu irmão, você vai ficar do jeito que tá, porque ninguém vai chegar para te levantar. Se você não tiver fé no Deus que te chamou, você não chega a lugar nenhum. Acredita, guarda, atenda ao propósito e faça como Jesus, que orou e disse, Pai, glorifica o teu nome. E o Pai responde, já glorifiquei e vou glorificar ainda mais. Pega a memória.